Olá, pessoal. Meu nome é Bianca Oliveira, sou nutricionista, especialista em dietas vegetarianas e mestranda em doenças cardiovasculares pela UFRJ. A nossa aula de hoje vai falar sobre proteínas e o ajuste na dieta vegetariana. Um grande mito ainda na dieta vegetariana é que não seria possível atingir a recomendação de proteínas sem consumo de alimentos de origem animal. Eu vou mostrar para vocês os alimentos fontes de origem os alimentos fontes de origem vegetal ricos em proteína, tá? E mostrar para vocês as recomendações. Bom, função das proteínas. A gente sabe que proteína tem função plástica, atua na construção e manutenção de tecido, forma enzima, anticorpo, hormônio. Em último caso, vai atuar como fornecimento de energia. Por que em último caso? Porque primeiro o corpo usa glicose, depois usa gordura, né? E se ele precisar em última instância, aí que ele vai usar a proteína como caloria. Regulação de processos metabólicos. A gente tem vários tipos de proteína, né? A gente tem enzimas, por exemplo, que atuam na digestão, como a lipase, a amilase, que são proteínas. Proteínas de transporte, como a nossa hemoglobina, a albumina. Proteína contrátil, que tem lá no nosso músculo, a actina e miosina. Proteína de estrutura, como queratina. Proteína de defesa, que são os nossos anticorpos, e os nossos hormônios, como insulina, GH. Então, a gente vê a importância da proteína. Tá? Se a gente tem deficiência de proteína, tudo isso pode ser prejudicado. Formação de enzima, de anticorpos, de hormônios. Nós temos, né, os aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas que compõem a proteína. Nós temos 20 tipos de aminoácidos, basicamente. Dentre eles, a gente tem os que a gente chama de essenciais ou indispensáveis, que são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir. Tá? Então, a gente precisa ingerir a partir dos alimentos. Nós temos os dispensáveis ou os não essenciais, que são os que o nosso corpo consegue produzir. E a gente tem aquele que a gente chama de condicionalmente indispensáveis, que dependendo da demanda, tá? Quando a síntese endógena, nossa síntese corporal não consegue atingir a necessidade, aí a gente precisa complementar a partir da alimentação. E o que difere uma proteína da outra é justamente os aminoácidos, a quantidade desses aminoácidos, como eles se organizam na molécula de proteína. Então, dependendo do arranjo desses aminoácidos, nós temos proteínas diferentes. E aí é que vem aquela grande dúvida, né? A pessoa fala, quanto mais proteína eu ingerir, mais eu vou usar para fazer proteína no nosso corpo. Bom, o nosso corpo tem um limite para fazer proteína, tá? Então, quando as células atingem o limite de armazenamento de proteína, ou quando o teu corpo não está precisando, naquele momento, fabricar alguma coisa plástica, né? Alguma proteína com a proteína que você ingeriu, o que ele vai fazer? Qualquer aminoácido adicional, além do que ele esteja precisando, ele vai ser desaminado e pode seguir os seguintes destinos. Ou ele vai ser usado como fonte de energia, então eu estou ingerindo mais proteína do que eu preciso para construir, para fabricar proteína, para fabricar hormônio, para construir músculos, né? Que é o que o pessoal pensa aí, que se ingerir proteína ilimitadamente vai fabricar músculo ilimitadamente, e não é assim. Quando o teu corpo atingiu aquilo que ele precisava fabricar, ele começa a utilizar a proteína para outras vias, tá? Por isso que a gente fala que a gente tem que ingerir o que o corpo precisa. Então, ou vai seguir para ser utilizado como fonte de energia, então vai fazer calorias com proteína, os carbonos vão ser oxidados para produzir ATP, porque eles podem ser utilizados, né, alguns aminoácidos no metabolismo do ciclo de Krebs para fabricar ATP, que é a nossa moeda energética, pode ser armazenado sob a forma de gordura. Então, sim, dá para engordar comendo proteína, porque proteína fornece calorias. Então, se você comer uma dieta hipercalórica, sendo que a maior parte dessas calorias vão vir de proteínas, você também vai conseguir fabricar gordura a partir dessa proteína, porque o corpo tem um limite para a função plástica de proteína. Tá? Ou vai fazer glicose, tá? Lá na gliconeogênese. Então, a gente vê aqui no nosso ciclo de Krebs que os aminoácidos, eles entram em várias etapas, né, que eles podem ser utilizados para fabricar vários intermediários do ciclo de Krebs, ok? Então, sim, proteína em excesso, você pode usar como fonte de energia, pode fazer gordura, pode fazer glicose, pode atuar no ciclo de Krebs. Ou seja, na ingestão excessiva de proteínas, temos um maior processo de desaminação. A gente vai remover esse nitrogênio, tá? A molécula de aminoácido vai perder seu nitrogênio e esse nitrogênio liberado vai formar
ureia. E a ureia formada nessa desaminação, inclusive alguma amônia, vai deixar o corpo junto com a urina. E isso pode promover perda de líquido. Então, dietas hiperproteicas pode promover uma certa desidratação, porque essa ureia ela vai precisar ser dissolvida em urina para ser excretada. Daí eu trouxe para vocês alguns mitos que a gente ainda escuta quando se fala de proteínas de origem vegetal. Bom, uma frase comum é que a proteína animal é mais aproveitada pelo organismo. Mas o que é que acontece realmente? É que a qualidade depende da fonte de proteína vegetal e muito principalmente da combinação entre os alimentos. Então o pessoal fala, porque a proteína animal ela é completa, a vegetal é incompleta. Só que a gente precisa olhar que você não vai consumir um alimento isolado, você vai combinar os alimentos na dieta do teu paciente. Você não vai dar só aveia para ele, você não vai dar só grão de bico para ele, você vai colocar grão de bico com quinoa ou com arroz integral, aveia com alguma oleaginosa, né? Você vai combinando os alimentos. Quando você combina um alimento que tem menos de um aminoácido com outro que tem, você consegue fechar esse aminograma da dieta. Então, na verdade, quando você compara alimento isolado, é um pouco injusto você fazer isso. Porque você não vai comer alimento isolado. Ninguém vai passar o dia comendo só aveia, vai passar o dia comendo só grão de bico, passar o dia comendo só feijão. Você vai comer vários tipos de alimento e que no final do dia você tem um aminograma equilibrado, se a dieta for bem estruturada, é claro. Então, tem uma meta-análise que eu deixo até aqui no rodapé para vocês darem uma olhada, que ela não encontrou diferença no aproveitamento das proteínas quando comparou se era de fonte de origem vegetal ou animal. Por quê? Porque aminoácido é igual, não importa a sua origem. Na hora que você ingere a proteína, o que o teu corpo vai fazer? Todo o processo de gestão de proteína que a gente conhece já. E vai quebrar tudo em aminoácido, que são as moléculas que compõem a proteína. Na hora que ele quebrou a proteína em aminoácido, separou os aminoácidos, ele não sabe mais se aquele aminoácido veio da carne ou se veio do grão de bico, porque ele separou tudo em aminoácido. Você agora tem aminoácidos circulantes, não tem mais proteína. Então não importa a origem na hora que ele quebra tudo em aminoácido, desde que você tenha os aminoácidos equilibrados na hora que você fizer essa combinação de alimentos, ok? Então, a proteína vegetal seria incompleta em aminoácidos? O que a gente tem é aquilo que eu falei, alguns alimentos com teor mais baixo de um aminoácido, só que você tem outro alimento com um teor mais alto desse aminoácido. Então, a combinação de alimentos consegue fechar o nosso perfil de aminoácidos da dieta. Um clássico exemplo disso é a combinação do cereal com leguminosa. Leguminosas geralmente são pobres em metionina, só que o cereal é rico em metionina. E os cereais são pobres em lisinas e geralmente as leguminosas são ricas em lisina. Então, como que você faz? A leguminosa pobre em metionina, cereal pobre em lisina? A solução é muito simples. Você combina cereal com leguminosa. Isso precisa ser na mesma refeição? Não. Você pode colocar até em refeições diferentes, mas como é muito fácil você combinar cereal com leguminosa, e geralmente tem cereal com leguminosa em todas as refeições, grandes refeições, né, como almoço e jantar, não fica muito fácil quando você equilibra. Precisa ser arroz e feijão? Não, pode ser qualquer cereal ou qualquer leguminosa. Você pode usar arroz de todos os tipos, quinoa, amaranto, aveia, sorgo, centeio, cevada. Dentre as leguminosas, você pode usar grão de bico, lentilha, ervilha, soja. Então, fazendo essa combinação, você consegue equilibrar o perfil de aminoácidos. Daí eu trouxe para vocês as fontes vegetais de proteína. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns alimentos que são ricos em proteína no reino vegetal. Eu coloquei aqui na tabelinha a cada 100 gramas de alimento. Você come 100 gramas de sementes de abóbora? Não. Mas na hora que você vai construir o cardápio, o nutricionista que está habituado a construir o cardápio, quando você utiliza 30 gramas de amendoim, né, conforme eu coloquei aqui, ó, 30 gramas de amendoim, média 3 colheres de sopa cheia, dá 7 gramas de proteína. Isso equivale até um pouco mais que um ovo, que tem em média 6 gramas de proteína. Quando você vai utilizando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, você consegue fechar o cálculo da dieta. Então, não menospreze alimentos que você acha que só vai somar se você colocar em grandes quantidades. Utilize, sim, alimentos fontes de proteína que vai bater 3 gramas, 5 gramas, mas que quando você fechar o cálculo da dieta, você vê que você conseguiu bater 0,8 grama de proteína por quilo de peso, contando com esses alimentos que foram 30 gramas aqui, 20 gramas ali, tá? Agora, tem alimentos que a gente consegue colocar 100 gramas e que dão um teor de proteína bem grande, sim, como as leguminosas.
Por que a gente fala que as leguminosas é a proteína na dieta vegetariana? Porque você come 100 gramas de leguminosa muito fácil, tá? Então, você tem feijão, a média de todas as leguminosas, feijão de qualquer tipo, tá? Branco, preto, carioca, a ervilha, o grão de bico e a lentilha, todos eles cozidos, a gente vai ter em torno de 9 gramas de proteína a cada 100 gramas, tá? Então, assim, aveia também tem bastante proteína. Só que aquilo que eu falei, você não consome 100 gramas de aveia, mas você consome 50 gramas de aveia, de repente dividindo 25 de manhã, 25 de tarde. Se é uma dieta hipercalórica, é mais fácil ainda, que você faz uma panqueca de 50 gramas de aveia, e aí você consegue atingir uma boa quantidade de proteína. Eu coloquei aqui também as leguminosas na forma crua, para vocês verem como ela tem mais proteína. Por exemplo, lentilha crua, tem 26 gramas de proteína a cada 100 gramas. Dá para comer lentilha crua? Não, mas dá para você germinar. Quando você germina, ela absorve menos água do que quando você cozinha. Então, acaba que fica uma concentração proteica maior. E tem gente que gosta de germinar cereal e leguminosa. Daí eu trouxe alguns alimentos que os seus pacientes vão chegar no consultório falando assim, ah, tá tudo bem porque eu consumo cogumelo, né? Tem gente que tem o hábito de consumir cogumelo várias vezes na semana e faz isso justamente contando com a proteína daquele alimento. E aí você vai precisar desmistificar isso para ele. Por quê? Tem proteína? Tem, mas é significante? Muito pouco, tá? Dá para contar, vai entrar lá naquele somatório que eu falei, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você vai somando e fecha a recomendação diária de proteína dessa dieta. Mas não é expressivo, porque 100 gramas de cogumelo tem média 2 gramas de proteína. Tá? E você come 100 gramas de cogumelo? Não, eu geralmente come 50, que vai dar em 1 grama de proteína. Você vai precisar explicar isso para o paciente. É para tirar o cogumelo da dieta? Não. É só para ficar claro que ele não é a fonte primordial de proteína da dieta vegetariana. Quinoa até é fonte de proteína, porque em 100 gramas você tem 4 gramas de proteína. Só que a quinoa ela foi tão superestimada que eu quis até colocar aqui nessa tabela de mitos. Porque a gente consome quinoa achando que está comendo ovo, bife ou feijão, tá? Não é tanta proteína quanto as leguminosas e nem quando a gente compara com as proteínas de origem animal. Vai ajudar no cálculo para fechar a dieta? Sim, vai. Mas tem gente que come, por exemplo, um prato de quinoa e fala que tá ok, que é só isso. Não é uma quantidade tão expressiva de proteínas assim. Batata doce, conforme a gente viu aí, tem 1 grama de proteína a cada 100 gramas. Então, é preciso desmistificar alguns alimentos que o pessoal ainda acha que eles sozinhos já vão bater a proteína da dieta. Bom, pessoal, nessa aula nós falamos dos alimentos fontes de proteína, falamos dos alimentos. Again. Bom, pessoal, nessa aula nós falamos dos aminoácidos, falamos dos alimentos fontes de proteína e um pouco do metabolismo. Na próxima aula, a gente vai falar das recomendações para quem pratica atividade física e para quem não pratica. Vamos falar de suplementação proteica na dieta vegana e eu vou mostrar para vocês um exemplo de cardápio vegano onde a gente consegue atingir a recomendação proteica. Aguardo vocês na continuação dessa aula. Tchau, tchau!